A Lana Holder pegou pesado e foi no osso e fez uma pregação que parecia que ela voltou aos altares das Assembleias de Deus novamente. A Lana Holder falou na cara de quem precisava ouvir e parecia que ela estava também pregando para ela mesma. E como se não bastasse, Tami Miranda, que é membro da sua igreja, simplesmente não aguentou a pressão e acabou entregando tudo. Sim, ao falar da igreja da Lana Holder, Tami abriu o jogo sem perceber e olha, o que saiu dessa história é de arrepiar. Cristãos na atualidade hoje, balada, polidense, carnaval, show da Anitta, tudo normal hoje. Tudo é normal. Fumar narguile, tudo é normal. Se embriagar é normal. Frequentar seitas e dizer Jesus está em todos os lugares. Virou normatização, querido. É a normatização do pecado. Você precisa cortar os seus laços com o mundo. Olhe para quem está do seu lado e diga: você está pronto para esse dia da volta de Jesus? Você está pronto para, se nesse momento a voz de alarido do arcanjo, a trombeta soar, anunciando a volta de Jesus, você está pronto para subir? Você tem essa certeza? Nunca vivemos uma época em que há uma pluralidade de tantos ensinamentos distorcidos da verdade. Aonde nós temos visto tanta banalização do sagrado. Aonde nós temos ouvido tantas palavras que vão contra a majestade de Deus, contra a santidade de Deus. Pregações que negam, inclusive, a malignidade do pecado. Então, na realidade, nós estamos vivendo e protagonizando esses dias. Está diante de nós. A nossa geração tem visto a liberalidade surgindo, a libertinagem sendo ovacionada, a pregação de uma graça irresponsável, de uma graça que nos isenta de uma responsabilidade. É uma época que não vai se ver mais a diferença entre quem é cristão e quem não é cristão. Não se vai mais ver a diferença. A iniquidade vai se multiplicar. A igreja não vai mais conseguir influenciar o mundo é que vai conseguir influenciar a igreja. E veja bem, infelizmente o que nós temos visto na atualidade? Muitos cristãos que têm aceitado esses padrões do mundo. E nós temos visto hoje o quanto que o mundo tem tentado se estabelecer dentro da igreja. Nós temos visto um senso de normatividade dentro da igreja a respeito de questões que não precisariam nem sequer ser discutidas. Você vê normatizado hoje o fato de que cristão pode ir para a balada. Qual o problema? Está normatizado hoje, o cristão pode pular carnaval. Afinal tem até cantora que é gospel e que está lá no bloquinho do carnaval. Aí a gente vê coisas sendo relativizadas. Cristão no polidense, não tem problema. Ele está só espairecendo um pouquinho a sua cabeça. Então veja bem, é muito assustador tudo isso. Os cristãos se vestindo com sensualidade. Então nós estamos vivendo uma época onde não se fala mais sobre santidade. Porque falar sobre esse assunto espanta as pessoas. Porque a gente vem para a igreja não é para ser pastoreado, a gente vem para ser animado, plateia. A gente quer sermões que massageiem o nosso ego. Nós somos uma geração de hedonistas, que estão procurando somente por lugares que lhe dão prazeres. E se eu estou numa igreja que confronta o meu estilo de vida, eu não vou me adaptar naquela igreja. O fato é que o cristão da atualidade, ele tem sido seduzido por esse sermão que torna relativa essa pregação, que distorce a verdade. O que falta são pastores, bispos, apóstolos, semideuses, profetas, whatever, o nome que você quiser dar, que preguem, que tenham coragem de conclamar a igreja do Senhor Jesus para viver essa vida de santificação. Porque ser cristão é isso, é ser diferente do mundo. Cristãos na atualidade hoje, balada, polidense, carnaval, show da Anitta. Agora me diz, dá para levar isso a sério? A Lana Holder
sobe em um púlpito, em um altar com um discurso cheio de indignação, falando de ensinos distorcidos, de gente que quer um evangelho que só passa a mão na cabeça. Mas espera aí, essa não é exatamente a cartilha, a teologia da igreja que ela fundou? A mulher passou anos justificando um ensino que rasga o que sempre foi ensinado sobre pecado e arrependimento, e agora ela vem com essa de que tem gente criando um evangelho conveniente. Mas não foi exatamente isso que ela fez quando ela saiu da Assembleia de Deus, onde ela se converteu, e abriu a sua própria igreja, justamente para não precisar encarar o confronto que a doutrina verdadeira traria? Isso se chama hipocrisia disfarçada de lucidez tardia, porque no fundo todo mundo sabe o que ela prega não é o evangelho verdadeiro, é uma adaptação personalizada para encaixar o próprio desejo dela na palavra de Deus. E ainda tem mais, no meio do sermão ela solta essa de que a igreja não pode se adaptar aos padrões do mundo. Mas então o que foi que ela fez com essa teologia inclusiva? Quer dizer que normalizar balada é demais, mas perturbar completamente o conceito de santidade e arrependimento, tá tudo certo. Que lógica louca é essa? No final das contas, fica cada vez mais claro que essa igreja que ela fundou não reflete a fé cristã que sempre existiu, mas sim o pensamento de um mundo que não tem compromisso nenhum com Deus e com a verdade. Porque essa visão de que o evangelho precisa se dobrar para atender aos desejos individuais, de que cada um pode viver como quer e ainda assim tá tudo certo, isso não vem das escrituras, isso vem do mundo. É um cristianismo falso, adaptado ao gosto do freguês, aonde ninguém precisa se negar, ninguém precisa carregar fardo nenhum. Porque a regra é simples, faça o que quiser que Deus ele entende. E no fim das contas, quem escancara essa farsa toda é ninguém menos que a Tami Miranda. E ao tentar defender a igreja dela, acabou mostrando exatamente o problema dessa doutrina frouxa da Lana Holder. Segura aí que agora eu vou te mostrar o que a Tami Miranda disse. É um urologista excepcional. A doutora Fúvia, que me tratou com muito carinho lá no hospital. E eu resolvi fazer uma live ao invés de fazer um simples vídeo e jogar na internet e pronto. Para que após eu dar esse meu testemunho para vocês, a gente possa conversar aqui e eu ler alguns comentários de vocês e poder responder alguma coisa que vocês queiram saber. Eu escuto de muitas pessoas falando: mas Deus não aceita do jeito que eu sou. Mas Deus não aceita o jeito que você é. Deus não aceita isso, Deus não aceita aquilo. Ou a igreja X não aceita isso, a igreja X não aceita aquilo. Então eu tô aqui para te dizer que Deus te aceita do jeito que você é, porque Ele te fez assim. Deus, nós somos imagem e semelhança dele. E se qualquer outra igreja não te aceita, a minha igreja te aceita. Que a minha igreja chama Cidade Refúgio. Ela tem no Brasil todo. Não é só em São Paulo, ela tem no Brasil todo. E se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês quiserem dividir comigo alguma experiência de vocês, que vocês também tiverem. Tá vendo como a contradição salta pelos olhos? A Tami Miranda, ela vem com aquele discursinho de sempre. Tem igreja que não te aceita, não aceita aquilo. Todo mundo pode vir para nossa igreja que nós aceitamos. Isso desmorona completamente o que a própria Lana Holder tentou pregar no seu sermão sobre um evangelho que exige mudança, que confronta a vida do pecador e que não pode ser vivido de qualquer jeito. Enquanto Lana Holder sobe no púlpito e tenta vender a ideia de um cristianismo que cobra a transformação, o outro lado está ali dizendo que nessa igreja não tem esse papo, que está tudo liberado. Ficou difícil entender qual é a verdadeira narrativa que eles querem sustentar, né? Presta atenção nisso. E o pior é que essa confusão toda só reforça a realidade. O evangelho verdadeiro não é um convite para continuar do jeito que a pessoa quer, mas é um convite a um chamado de arrependimento. Sim, Deus chama todo mundo, mas isso não significa que Deus valida tudo o que a gente sente, tudo que a gente deseja ou tem inclinação a fazer. Tem coisas que a gente simplesmente tem que abrir mão. E por quê? Porque seguir a Cristo exige renúncia, exige mudança, exige transformação, exige deixar de lado aquilo que não condiz com uma vida santa e cristã. A história está cheia de cristãos que morreram por não negar a fé.
por não abrir mão da verdade do evangelho. Mas aí chega essa teologia, né, moderninha, e quer dizer que está tudo liberado, está tudo bem, que Deus aceita qualquer coisa, que não precisa mudar, não precisa mudar nada. E como assim? O próprio Cristo deixou claro que o caminho da salvação não é fácil, que a porta é estreita e que poucas pessoas passarão por ela. Mas essa parte do evangelho ninguém quer pregar e nem lembrar, né? Ninguém quer falar sobre sacrifício, sobre renúncia, né? Porque isso dói. Isso mexe com o ego, isso desafia a vontade própria humana. E aí vem essa teologia açucarada dizendo que está tudo bem, que Deus aceita tudo, né? Que não precisa mudar nada. Será que aceita mesmo? Será que Deus aprova tudo? Essa é uma pergunta que ninguém quer responder. Enquanto isso, o tempo está passando. Eu só espero que as pessoas enxerguem a verdade antes que seja tarde demais. E aí, será que a Lana Holder, ela estava pregando para ela mesma? Porque tudo que ela disse na sua pregação, que é uma pregação, diga-se de passagem bíblica, mas vai contra tudo que ela mesma pratica na sua igreja.